Um imigrante africano entra em uma agência bancária de luxo na Avenida Paulista, em São Paulo, com o simples objetivo de abrir uma conta empresarial, mas é tratado com desprezo, ignorado, humilhado na frente de todos, só que o que ninguém sabia é que minutos depois o Brasil inteiro ia parar para ouvir seu nome. Seja muito bem-vindo ao canal Emoções em Contos. Aqui você encontra histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai sentir na pele o peso da injustiça e o poder da virada. Amanhã em São Paulo começava com seu habitual frenesi elegante. Carros pretos com vidros escurecidos alinhavam-se na calçada da Avenida Faria Lima, entre motoristas de aplicativo e ciclistas apressados. Homens de terno e mulheres com bolsas de grife se apressavam em direção às torres espelhadas que cortavam o céu da cidade. No coração daquele movimento, imponente e reluzente sob o sol, estava o prédio do Banco Trust Brasil, sede regional de uma das instituições financeiras mais prestigiadas do país. Samuel parou diante da entrada. Tinha os ombros retos, o olhar calmo, e o rosto carregado de uma tranquilidade disciplinada. Vestia um paletó escuro, bem passado, camisa branca de colarinho firme e sapatos discretos, mas limpos. Tudo nele indicava sobriedade e preparo. E ainda assim, ao dar o primeiro passo em direção à porta giratória de vidro, o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Antes mesmo de tocar a porta, o segurança do banco, um homem branco, de cabelo raspado e olhar desconfiado, saiu de seu posto e caminhou na direção dele, com a mão já erguida como uma barreira invisível. Com licença, senhor, posso saber onde o senhor vai? Perguntou, em tom controlado, mas firme demais para ser apenas cortesia. Samuel parou. Não se espantou. Respirou fundo antes de responder. Estou aqui para abrir uma conta. Vim para atendimento bancário, disse, apontando com a cabeça para o saguão do prédio. O segurança não se moveu. Seu olhar escaneava Samuel dos pés à cabeça, como se procurasse algo escondido, uma mentira, uma desculpa, talvez uma ameaça. O senhor tem agendamento? Ou conhece alguém aqui? Perguntou, e por trás da pergunta havia a suposição não verbalizada: você não pertence a este lugar. Samuel deu um passo à frente, mantendo o tom sereno. Não tenho agendamento. Mas a recepção informou por telefone que eu poderia vir diretamente e solicitar atendimento com o gerente. O segurança franziu os lábios, claramente desconfortável com a resposta. Olhou de relance para o interior do banco, como se esperasse que alguém o ajudasse a decidir o que fazer. Lá dentro, os olhos de uma recepcionista e de 2 clientes já estavam fixos em Samuel, mas não com curiosidade, e sim com julgamento. Ok, disse o segurança por fim. Pode entrar. Mas dirija-se direto à recepção, por favor. Nada de circular pelo saguão. Samuel apenas assentiu com a cabeça. Empurrou a porta giratória com calma e entrou. O interior do banco era um santuário de riqueza e poder. Pisos de mármore branco polido refletiam os lustres que pendiam do teto alto, e o aroma de café gourmet misturado a notas de madeira encerada impregnava o ambiente. As conversas eram baixas, os sorrisos eram ensaiados, e tudo parecia cuidadosamente encenado para deixar claro: este era um lugar de exclusividade. E então Samuel entrou. Seu caminhar era discreto, mas os olhos o seguiam como holofotes silenciosos. Um homem negro, sozinho, com sotaque estrangeiro e vestes modestas, mesmo bem vestido, não carregava o peso visual da elite. E isso, ali, era suficiente para chamar atenção. A recepcionista, uma jovem branca de rosto anguloso e coque rígido, viu-o se aproximar e imediatamente ajustou a postura. O sorriso profissional que exibia para os clientes anteriores murchou por um segundo antes de se recompor. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Perguntou, já com as sobrancelhas ligeiramente erguidas. Bom dia, respondeu Samuel. Gostaria de abrir uma conta empresarial. Tenho os documentos aqui comigo. Ela hesitou, apenas o bastante para deixar a pausa no ar, antes de responder. Conta empresarial, repetiu, como se a palavra soasse estranha vinda dele. Sim. Posso fornecer o CNPJ da empresa e meu CPF, disse Samuel, já abrindo sua pasta. O barulho do zíper de sua pasta cortou brevemente o murmúrio constante do ambiente. Um casal sentado nas poltronas de couro à esquerda olhou na direção dele,
e a mulher apertou levemente o braço do marido, como se alertando de algum perigo imaginário. A recepcionista esticou o pescoço, tentando ver os papéis, mas não os tocou. O senhor já é cliente do banco? Perguntou. Ainda não. Por isso estou aqui. Ela forçou um sorriso, apenas com os lábios, e digitou algo em seu computador. Nome completo, por favor. Samuel Ifene Okoye. Ela parou de digitar por um segundo, como se precisasse processar o nome. Okoye. Certo. Só um momento. Enquanto ela digitava, Samuel manteve o olhar fixo em sua expressão. Ele sabia reconhecer quando uma pessoa estava desconfortável, mesmo tentando parecer profissional. E ela estava. Mais do que isso, ela estava tentando encontrar uma maneira educada de desconsiderá-lo. Do outro lado do saguão, 2 funcionários de blazer azul conversavam baixo, mas um deles fez um leve gesto com a cabeça na direção de Samuel. O outro deu uma risadinha e sussurrou algo que terminou em "com esse sotaque, vai abrir conta de quê, mano?" Samuel ouviu. Sempre ouvia. Mas seu rosto não mudou. A recepcionista digitava devagar demais para alguém habituada à rotina daquele banco. Como se cada tecla fosse um julgamento em andamento. O sol atravessava as janelas enormes e se refletia no chão de mármore, mas, para Samuel, o ambiente era frio. Gelado. Como uma câmara onde o tempo se arrastava apenas para lembrá-lo, por todos os meios, de que ele não deveria estar ali. Mas ele estava. E não sairia. Okoye. Samuel Ifene Okoye. Repetiu ela baixinho, como se testasse o nome na boca, saboreando o estranhamento. Ele manteve-se de pé, com as mãos cruzadas à frente da pasta de couro, aguardando. Não olhava para os lados. Aprenderá, ao longo dos anos, que o simples ato de observar o ambiente podia ser interpretado como ameaça. A presença dele já bastava para deixar os outros em alerta. Melhor manter a postura inofensiva. Melhor ser invisível, até não ser mais. Senhor Okoye, disse a recepcionista, enfim, erguendo o rosto com uma expressão carregada de formalidade artificial, esse tipo de conta, a empresarial, ela exige uma análise criteriosa. Normalmente atendemos pessoas que já têm histórico bancário conosco. Clientes antigos. Entendo, respondeu ele, sem alterar o tom. Tenho os documentos da empresa, meu CPF, e comprovante de residência. Também posso apresentar cartas de intenção de 2 empresas que vão contratar meus serviços. Isso deve ser suficiente para iniciar o processo, certo? Ela soltou um risinho abafado e olhou de relance para o segurança, ainda de pé junto à entrada. Como se quisesse compartilhar um pensamento não verbalizado. Veja isso. Senhor Okoye, o senhor tem histórico de crédito no Brasil? Perguntou, já sabendo a resposta. Tenho 1 ano de histórico. Tenho cartão de crédito e conta pessoal em outro banco, respondeu ele. Posso apresentar extratos, se desejar. Ela mordeu o lábio inferior com leveza, claramente incomodada com a firmeza tranquila dele. Veja, a questão é que este banco tem um perfil específico de cliente. Nossos gerentes trabalham com empresas já estabelecidas, com movimentação alta. Não é um lugar para começar do zero. Eu não estou começando do zero, disse Samuel. Minha empresa foi registrada há 8 meses. Já tenho contratos encaminhados. Estou apenas mudando minha estrutura bancária para algo que me permita crescer. Claro, disse ela, puxando uma folha impressa do lado da mesa. Mas mesmo assim, sabe como é? Normalmente indicamos outros bancos para esse tipo de solicitação. Samuel ergueu uma sobrancelha. Esse tipo de solicitação? Ela hesitou. Respirou fundo, ajeitou os ombros, depois forçou um sorriso. Senhor Okoye, com todo respeito, o senhor entende que há instituições mais adequadas para empresas emergentes. Que estão começando, sabe? Aqui, trabalhamos com fundos de investimento, operações internacionais. É um ecossistema diferente. Samuel olhou para ela por alguns segundos, em silêncio. Depois falou, com calma. Você quer dizer que este banco não é para gente como eu? Ela regalou ligeiramente os olhos, surpresa com a clareza direta da frase. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse. Olha, senhor, não me interprete mal.
Estou apenas tentando evitar que o senhor perca tempo com algo que, sinceramente, não vai funcionar. Nosso processo é seletivo. A palavra ecoou na mente de Samuel como uma batida surda. Seletivo. Ele conhecia bem esse termo. Usado como verniz para uma exclusão disfarçada de critério técnico. Como se inteligência, competência ou preparo fossem medidos por aparência, sotaque ou tom de pele. Antes que pudesse responder, a conversa foi interrompida por uma terceira voz. Está tudo bem aqui? Era um homem branco, de terno bem cortado, com um crachá onde se lia Eduardo Campos, gerente assistente. Sua expressão era séria, mas não hostil. Ele havia se aproximado sem que Samuel percebesse, provavelmente atraído pelo prolongamento da conversa. Ah, Sr. Campos, disse a recepcionista, quase aliviada. Esse senhor está querendo abrir uma conta empresarial, mas, como expliquei, o perfil da empresa dele não é exatamente compatível com os nossos produtos. Samuel se virou para o gerente. Tenho todos os documentos necessários. Empresa registrada legalmente, CPF, comprovante de endereço e contratos em negociação. Só preciso que avaliem minha solicitação. Campos esticou a mão. Eduardo Campos. Pode me chamar de Eduardo. Vamos dar uma olhada nisso, sim. A recepcionista recuou levemente, mas manteve a postura. Como preferir, senhor, disse ela ao gerente, antes de lançar um último olhar para Samuel. Um olhar que dizia, mas não diga que eu não avisei. Eduardo sinalizou para que Samuel o seguisse até uma sala de vidro ao fundo do saguão. Samuel agradeceu com um leve aceno e caminhou ao lado dele. Mas o peso das palavras da recepcionista não ficou para trás. Ele levava consigo aquele sentimento espesso, viscoso, como uma tinta preta que escorria lentamente pelos ombros, a certeza de que, para muitos ali, ele não era bem-vindo. Na sala de espera, uma senhora branca observava Samuel com olhos semicerrados, como se tentasse entender como ele havia passado pelo filtro invisível daquele lugar. Um jovem de terno azul falava ao telefone e lançou um olhar breve, depois voltou a murmurar algo como, só tem um cara aqui, parece perdido. E lá, em pé, diante da porta de vidro da sala do gerente, Samuel respirou fundo mais uma vez. Sabia que aquilo ainda era só o começo. A batalha não era por uma conta bancária. Era por respeito. Samuel seguiu atrás do gerente assistente Eduardo Campos com passos calmos, atravessando o saguão de mármore sob uma chuva invisível de olhares. Cada movimento seu parecia desacelerar o ambiente ao redor, como se sua presença quebrasse o ritmo ensaiado daquela engrenagem social de luxo, riqueza e exclusão velada. As pessoas ali não estavam acostumadas a ver alguém como ele andando com tanta segurança. O gerente abria caminho entre os corredores em silêncio, até que chegaram à sala envidraçada nos fundos da agência. Eduardo apontou para a cadeira à frente da mesa de madeira escura, robusta. Pode se sentar, Sr. Okoye. Já volto com meu tablet. Samuel sentou-se com a pasta de couro no colo, observando a decoração do ambiente. Prateleiras com livros de economia, uma escultura dourada de um touro, alusão à bolsa de valores, e uma foto emoldurada de Eduardo ao lado de alguém que parecia ser um diretor regional do banco. O espaço era sóbrio, elegante, mas frio. As paredes pareciam absorver as palavras, abafando o ambiente. Do lado de fora da sala, logo após Eduardo sair por um instante, dois funcionários se encostaram perto da impressora central. Um deles usava óculos quadrados e um crachá escrito Bruno, atendimento corporativo. O outro, mais jovem, exibia um relógio de marca e tinha as mangas da camisa levemente dobradas para mostrar uma tatuagem discreta no antebraço. Bruno falou em voz baixa, mas suficientemente clara para que qualquer ouvido atento captasse. Você viu o cara que o Eduardo levou para a sala dele? Com aquela cara de quem acabou de chegar da rodoviária do Tietê? O outro deu um sorriso enviesado. Rodoviária? Pra mim tem mais jeito de que desembarcou direto do galeão achando que isso aqui é repartição pública. Aposto que veio abrir conta para pedir crédito de R$ 1.000 e sumir. Bruno riu, discreto. Fácil. Esses caras montam um CNPJ, jogam um nome chique e acham que tem uma empresa. O outro balançou a cabeça. Eu vi o nome no sistema. Passei ali na mesa e a Camila tava digitando. Samuel e Fanny Okoye. Nome da empresa parece coisa de, sei lá, startup de criptomoeda africana.
Os dois riram baixo, cúmplices no desdém. Se for mais um daqueles golpes de príncipe africano, pelo menos vai render assunto. Eu recebi 3 e-mails desses só essa semana, disse o mais novo, com sarcasmo. Poia, respondeu Bruno, ajeitando os óculos. O que mais irrita é esse jeitinho deles. Todo polido, educadinho, fala baixo, sabe? Parece ensaiado. Mas por dentro, é só maquiagem. Só aparência. O gerente ainda perde tempo. Lá dentro da sala, Samuel não ouvia as palavras, mas via os olhares. Pelo vidro semi-reflexivo, distinguia sombras gesticulando, boca se movendo com a típica pressa de quem acha que pode julgar impunemente. Aquilo não era novo. Já havia sentido antes, em reuniões empresariais, cafés sofisticados, aeroportos internacionais. O mesmo riso contido. A mesma pausa súbita na conversa quando ele se aproximava. Quando Eduardo voltou com o tablet em mãos, Samuel já havia se armado emocionalmente. Pronto. Vamos iniciar o cadastro, disse o gerente, sentando-se à frente dele. Você comentou que sua empresa está registrada há 8 meses. Qual o ramo? Serviços de tecnologia para análise e exportação de dados em tempo real. Minha equipe está crescendo. Tenho base operacional em Newark e estou negociando contrato com uma companhia canadense da área de infraestrutura digital. Eduardo assentiu, digitando com rapidez. Interessante. E já tem conta empresarial em outro banco? Apenas conta pessoal. Estou migrando minha estrutura. Pretendo expandir nos próximos meses. Preciso de linha de crédito, câmbio internacional e integração contábil. Entendo. Normalmente, atendemos empresas mais consolidadas, mas vou abrir um pré-cadastro e encaminhar para análise. Pode levar alguns dias. A decisão vem da matriz. Samuel apenas concordou com a cabeça. Do lado de fora, Camila, a recepcionista, sussurrava com outra funcionária, uma mulher loira, de unhas longas e maquiagem impecável. Não entendo por que estão perdendo tempo com ele, disse Camila. A papelada parecia certa, mas, só de olhar, dá para ver que não é o perfil do nosso cliente. A outra fez uma careta. Eles surgem do nada. Acham que porque imprimiram papel timbrado já viraram empresários. Essas empresas duram 6 meses. Depois somem. Já vi esse filme. Também já. Mas se a gente fala qualquer coisa, vem o papo de preconceito. Agora tudo é mimimi, todo mundo é VIP. Exato. Mas a gente sabe, respondeu Camila, com firmeza. A gente sente. Enquanto isso, na sala, Eduardo continuava preenchendo os dados. Há algum sócio registrado na empresa? Sim. Um parceiro em Atlanta. Também imigrante. Ele cuida da parte técnica, eu, da parte comercial. Certo. E a comprovação de receitas? Tenho cartas de intenção, propostas em negociação e 3 faturas pagas via Stripe e TransferWise. Eduardo parou por um segundo. A expressão mudou. Um toque de desconfiança surgiu em seu olhar. Está usando plataformas de pagamento digitais? Ainda não tem conta em banco tradicional? Como mencionei, estou estruturando tudo. Por isso estou aqui. Claro, respondeu ele, mas o tom já não tinha a mesma firmeza de antes. Samuel notou. A diferença sutil. A hesitação que já havia se espalhado pelo ar como perfume tóxico de julgamento. Ele conhecia aquele momento. Porque naquele banco da Avenida Paulista, no Traste Brasil, a fofoca circulava mais rápido que e-mail corporativo. E naquele instante, Samuel Ifeanyi já tinha sido julgado, etiquetado e descartado, por olhos que jamais leram seu currículo, jamais ouviram sua história e jamais lhe ofereceriam um aperto de mão digno. A luz que entrava pelas janelas da sala envidraçada refletia em feixes dourados sobre o tampo de mogno da mesa. Eduardo Campos ainda mantinha os olhos fixos no tablet em suas mãos, mas agora suas sobrancelhas estavam franzidas e os lábios contraídos. Algo havia mudado. Um som discreto, quase imperceptível, havia saído do tablet, uma notificação. Samuel, com os braços apoiados nos joelhos e a pasta de couro entre as mãos, percebeu a alteração no ambiente. Era como se o ar tivesse ficado um pouco mais denso. Como se a energia na sala tivesse se deslocado. Eduardo apertou a tela com o polegar, leu em silêncio por alguns segundos. Ao terminar, desviou o olhar para a parede atrás de Samuel,
evitando o contato visual. Senhor Okoye, disse ele, com uma voz ligeiramente mais seca do que antes, receio que não será possível prosseguir com o seu processo de abertura de conta neste momento. Samuel manteve a expressão serena, mas sua voz veio firme. Existe alguma razão específica? Eduardo já se levantava, pegando o tablet e desligando a tela com um gesto rápido. São diretrizes internas. Política de avaliação preliminar de risco. Situações assim são tratadas caso a caso. A matriz analisa o perfil antes de liberar o cadastro. Mas ainda nem foi enviada nenhuma documentação completa. Acabei de entregar os dados, retrucou Samuel. Sim, eu entendo. Mas já identificamos que, neste momento, seu perfil não se encaixa nas diretrizes operacionais que seguimos para esse tipo de conta. Agradecemos seu interesse. Mas não será possível continuar. Samuel se levantou lentamente. Você está me dizendo que meu perfil, como empresário, não se encaixa. Mas não sabe dizer o motivo. Eduardo não respondeu de imediato. Em vez disso, deu a volta na mesa e se posicionou perto da porta de vidro. Vou acompanhá-lo até a recepção. Entendi, respondeu Samuel, a voz mais baixa, o olhar agora fixo na porta de vidro à frente. A travessia do corredor de volta parecia mais longa do que antes. Funcionários observavam discretamente por cima das telas de computador, e os cochichos que cessavam quando eles passavam deixavam rastros de julgamento no ar. Eduardo não disse mais nenhuma palavra durante o percurso. Seu rosto estava rígido, quase robótico. Quando chegaram à recepção, Camila, a mesma funcionária de antes, olhava para a tela do computador com as mãos imóveis sobre o teclado. Ao ver o gerente se aproximar, ela ergueu os olhos. Ao notar Samuel ao lado dele, apertou os lábios como se prendesse uma risada interna. Eduardo inclinou-se e disse algo diretamente ao ouvido dela. Samuel não conseguiu ouvir o conteúdo exato, mas viu a expressão de Camila se transformar. Ela mordeu o canto da boca e olhou diretamente para ele, com aquele mesmo sorriso de canto que muitos conheciam, um sorriso treinado para parecer cordial, mas que escondia escárnio. Eduardo se afastou, sem se despedir. Apenas virou e sumiu pelo corredor lateral. Camila então se levantou, ajeitou a gola do blazer e deu 2 passos à frente, ficando a poucos metros de Samuel. Na sala de espera, 3 pessoas aguardavam atendimento. Um senhor com o jornal dobrado no colo, uma mulher com o celular na mão e um jovem em pé perto da parede. Todos voltaram os olhos para a cena. Senhor Okoye, disse Camila, em tom mais alto do que o necessário. Como meu colega explicou, infelizmente não há espaço neste banco para pessoas como o senhor. A frase caiu como um soco. Não havia espaço para pessoas como ele. Não será possível seguir com o atendimento, continuou ela, mantendo a voz clara, impessoal. Aconselhamos que procure uma instituição mais adequada ao seu perfil. Samuel permaneceu imóvel. Por um segundo, o tempo pareceu parar. O som dos cliques de teclado, do ar-condicionado, das notificações nos celulares, tudo desapareceu sob o impacto daquelas palavras. Pessoas como eu? Repetiu ele, em voz baixa. A mulher com o celular abaixou o aparelho lentamente, olhando de lado, desconfortável. Exato, disse Camila, sem hesitar. O Trust Brasil é uma instituição voltada a clientes com outras condições, entende? Temos padrões rigorosos de entrada. Não queremos que o senhor perca tempo. Mesmo com todos os documentos apresentados, com uma empresa legalizada e contratos em negociação? Perguntou Samuel, mais para si mesmo do que para ela. Camila apenas sorriu. Era um sorriso vago, burocrático, distante. Não havia mais nada que ela pretendia dizer. O jovem que esperava em pé observava tudo com atenção. Franziu o senho, incomodado. A mulher sentada mexeu a bolsa no colo, procurando o que dizer, mas permaneceu em silêncio. O homem do jornal apenas virou a página, fingindo não escutar. Samuel sentiu, como sempre, o silêncio coletivo se aliar à exclusão. Ninguém intervinha. Ninguém questionava. Todos apenas assistiam. Ele pegou sua pasta, ajustou o colarinho da camisa e caminhou lentamente até a porta giratória. Não respondeu mais nada. Não discutiu. Não suplicou. Apenas andou. E enquanto isso, ouviu Camila virar-se para a recepcionista do outro balcão e dizer em tom quase divertido:
Eu avisei que não fazia sentido atender. As duas riram. Mas, dentro daquele banco, ninguém sabia. Mas estavam prestes a descobrir com quem estavam lidando. Agora, meu caro espectador, enquanto avançamos com a história, certifique-se de que você curtiu o vídeo e se inscreveu no canal. E comente de que estado do país você está assistindo a este vídeo. Agora, vamos voltar de onde paramos. Samuel já havia dado o primeiro passo em direção à saída. Seus dedos tocaram a barra metálica da porta giratória, fria como o ar entre as colunas de mármore do banco. Ele se preparava para empurrá-la e atravessar para o outro lado, onde o barulho da Avenida Paulista ao menos abafaria a indignação que ainda queimava em seu peito. Mas então algo aconteceu. Um som diferente se sobrepôs ao ambiente silencioso da agência. Foi um clique súbito, seguido por um zumbido mecânico, a rotação da porta giratória sendo liberada automaticamente. E, logo após, passos rápidos, determinados, e vozes mais agitadas do que o normal invadiram o ambiente como um vento forte. Samuel recuou instintivamente. A porta giratória, que até então estava parada, começou a girar de forma acelerada e desordenada. Um dos painéis de vidro quase atingiu seu ombro, obrigando-o a dar um passo para trás. O segurança, posicionado próximo à entrada, se moveu rapidamente. Cuidado com a porta, senhor, disse ele, em tom ríspido, como se o erro fosse de Samuel por estar ali. Samuel não respondeu. Seus olhos, agora atentos, acompanharam o movimento dos funcionários que repentinamente deixavam suas mesas, alguns ajustando a gravata, outros tentando arrumar os cabelos com as mãos. A recepcionista, Camila, saltou de sua cadeira com uma postura que contrastava com o desprezo de minutos antes. Ela puxou a saia um pouco mais para baixo, ergueu o queixo e ficou parada como uma estátua diante do elevador principal. As portas prateadas do elevador se abriram com um leve suspiro hidráulico, e então o silêncio foi quebrado por uma presença. Um homem alto, de terno escuro sob medida e postura imponente, atravessou as portas como se fosse o centro gravitacional daquele lugar. Seus sapatos brilhavam como espelhos. Os cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados para trás, e cada detalhe de seu rosto era marcado pela autoridade e pela experiência de décadas de comando. Samuel reconheceu-o imediatamente. Era Marcelo Donovati, o presidente executivo do Trust United Group, uma das fortunas mais discretas e mais temidas do mercado financeiro sul-americano. Um nome que não costumava aparecer nos jornais, mas que rege os bastidores de dezenas de transações bilionárias. A simples presença dele em uma filial era tão rara quanto inesperada. Os olhares se voltaram para ele como se tivessem sido puxados por um imã. Até mesmo Eduardo Campos, o gerente assistente, surgiu às pressas no corredor lateral, com o tablet ainda na mão e suor escorrendo pelas têmporas. Senhor Donovati. Bom dia, senhor, disse Eduardo, quase tropeçando nos próprios sapatos ao se aproximar. O CEO não respondeu. Seus olhos escanearam o ambiente com precisão cirúrgica, como se já soubesse o que estava errado ali antes mesmo de ser informado. Então, algo aconteceu. Ele parou. Seus olhos fixaram-se em uma direção específica. Pararam em Samuel. O rosto de Donovati se iluminou com surpresa, imediatamente, com um reconhecimento caloroso que não combinava com o gelo cerimonial daquele ambiente. Samuel, disse ele, em voz alta, fazendo eco entre os lustres. Samuel Okoye. A frase explodiu no ar como um trovão em uma tarde seca. Samuel não se moveu. Apenas encarou o CEO, esperando que a dúvida passasse, que a peça fosse compreendida por todos. E então, lentamente, caminhou alguns passos à frente. Marcelo, respondeu ele, com um sorriso contido. Faz tempo. O CEO atravessou o saguão, ignorando todos ao redor. Eduardo parou no meio do caminho, sem saber se deveria continuar andando ou desaparecer. Camila, com os olhos arregalados, tentava compreender o que via. O segurança franziu a testa. E os clientes sentados na recepção, agora em alerta, assistiam a tudo como espectadores de uma peça que, até então, parecia seguir outro roteiro. Donovati estendeu os braços e abraçou Samuel com força, sem cerimônia. Meu Deus, que surpresa maravilhosa, disse-lhe. Soube que você estava voltando ao Brasil, mas não imaginei que viria tão cedo. Cheguei esta semana.
Estava tratando de abrir minha estrutura bancária. Nesta agência? E ninguém me avisou que você estaria aqui, disse Donovati, lançando um olhar duro em volta. Alguém sabia que Samuel Okoye estava nesta unidade da Trust Brasil? Ninguém respondeu. O silêncio era agora um personagem vivo. Eduardo pigarreou. Eu atendi o Sr. Okoye, senhor. Mas, eu não sabia. Não sabia quem ele era, disse Donovati, interrompendo. É isso? Não, quer dizer, ele apresentou a documentação, mas... O CEO não deu espaço para desculpas. Ele é um dos parceiros estratégicos mais importantes do nosso novo braço de inovação internacional. Samuel é a peça-chave da fusão que estamos conduzindo com a Olumo Technologies e a startup canadense ICB. Isso não foi comunicado à equipe desta unidade? Camila piscou várias vezes. Tentava esconder o rosto atrás da tela do computador, como se pudesse desaparecer. Samuel observava tudo com serenidade, mas por dentro, sentia a tempestade se formando em silêncio. Se tivesse sido tratado de forma minimamente profissional, talvez este momento não precisasse ser tão constrangedor, disse Donovati, olhando diretamente para Eduardo. Onde está o gerente-geral desta agência? Ele está em reunião no andar de cima, senhor, respondeu Eduardo, quase engasgando. Pois interrompa. Agora. E avise que esta unidade acaba de se tornar o centro da nossa reunião estratégica de hoje. O CEO voltou-se para Samuel. Você me acompanha? Claro, respondeu ele. Enquanto os dois caminhavam juntos em direção ao elevador privado, Samuel lançou um último olhar para a recepção. Camila, com os olhos presos ao chão, parecia torcer para evaporar. O segurança, que outrora o havia barrado na entrada, agora observava em silêncio absoluto, os braços colados ao corpo. Eduardo se mantinha imóvel, segurando o tablet como se fosse um escudo inútil. A história havia virado de cabeça para baixo. E era apenas o começo. O elevador subiu silenciosamente, rompendo os andares com suavidade. O painel iluminado indicava o 10º andar, depois o 11º. Ao lado de Marcelo Donovati, Samuel permanecia calado, mas atento. Seus olhos não olhavam para o chão nem para o teto espelhado, olhavam para frente. O silêncio não era vazio, era uma preparação. Um compasso contido antes da nota mais poderosa da sinfonia. O CEO olhou para ele com respeito. Você não precisava vir aqui pessoalmente, Samuel. A estrutura já estava pronta para receber sua equipe. Eu precisava sentir o ambiente. Saber com quem estou lidando, respondeu ele. Donovati assentiu, compreendendo. Te entendo. Mas agora todos eles vão saber quem você é. No andar executivo, portas de vidro se abriram automaticamente. Um assistente jovem e nervoso os aguardava. Já avisei o gerente-geral. Ele está reunindo a equipe na sala de conferências. Informei que se trata de uma reunião urgente convocada pelo Sr. Donovati. O CEO fez um gesto afirmativo e virou-se para Samuel. Você quer conduzir? Sim, respondeu ele. Atravessaram o corredor com paredes decoradas por prêmios e fotografias de eventos corporativos. Samuel reconheceu rostos de investidores, membros de conselhos, grandes empresários, muitos dos quais ele mesmo havia apresentado a Donovati em conferências internacionais. E, ainda assim, naquele banco, em pleno coração financeiro de São Paulo, poucos sabiam, ou se importavam, com quem ele realmente era. A sala de conferências estava lotada quando eles chegaram. Cadeiras ao redor de uma mesa longa, tela de LED ligada, e rostos tensos esperando o que viria a seguir. Alguns ainda não entendiam exatamente o motivo da convocação. Outros já haviam sido informados, mesmo que em sussurros, de quem era o homem que havia sido expulso da recepção pouco antes. Marcelo Donovati ficou de pé à cabeceira, mas logo cedeu o centro da atenção. Com licença, disse ele. Quem irá conduzir esta reunião é o Sr. Samuel Okoye, diretor executivo da Olumo Technologies, nosso novo parceiro internacional e acionista convidado do Conselho de Expansão do Trust United Group. A sala mergulhou num silêncio que parecia absorver o oxigênio. Alguns engoliram em seco. Outros abaixaram os olhos. Camila, que havia sido chamada à sala pelo gerente-geral, estava sentada no fundo, tentando parecer menor do que realmente era.
Samuel caminhou até o centro da sala com passos firmes, colocou sua pasta sobre a mesa e a abriu. Tirou de dentro dela um único documento, um contrato impresso em papel timbrado com selos do Brasil, Canadá e Nigéria, e o posicionou diante de si. Eu agradeço a presença de todos, disse ele, com voz calma, mas penetrante. Eu não pretendia fazer disso um evento, mas acredito que seja necessário. Não apenas por questões de negócios, mas por algo maior. Fez uma breve pausa, olhando diretamente para o gerente-geral da agência, depois para Eduardo, por fim, para Camila. Hoje, entrei nesta agência com documentos legítimos, empresa registrada, contratos internacionais e um histórico financeiro limpo. Mesmo assim, fui barrado na entrada. Recebi olhares de suspeita. Fui tratado como se fosse um intruso. O gerente pigarreou, desconfortável. Sr. Okoye, acredito que houve um mal-entendido. Nossos protocolos. Com licença, interrompeu Samuel. Não houve mal-entendido. Houve julgamento. Houve discriminação. E houve preconceito. Eu conheço a diferença. Virou-se para os demais. O preconceito que encontrei aqui não é novo. É repetido. Silencioso, muitas vezes. Educado. Mas afiado. O tipo de preconceito que se esconde atrás de palavras como perfil inadequado, diretrizes internas, estrutura incompatível. Já ouvi essas frases antes. Vocês também já disseram antes. Camila baixou a cabeça. Eduardo fixou o olhar em um ponto da mesa. Samuel continuou. Há exatos 8 meses, sentei-me ao lado do Sr. Donovati em um congresso financeiro em Lisboa. Lá, discutimos como construir uma ponte entre inovação africana e estrutura bancária ocidental. Lá, fui tratado como parceiro. Como igual. Aqui, fui tratado como inconveniente. Olhou para o documento sobre a mesa. Esse contrato é uma das 3 pontes que estamos construindo. Ele prevê investimentos de mais de 100 milhões de reais nos próximos 2 anos. Uma parte significativa desse valor passará por esta agência. Mas isso não acontecerá se esta agência continuar operando com uma cultura de exclusão. Donovati cruzou os braços, observando tudo com expressão grave. Samuel caminhou até a tela de LED, onde uma apresentação já estava preparada. Com um clique, mostrou o logotipo da Olumo Technologies ao lado dos selos das instituições parceiras. Eu não quero uma retratação pessoal. Não vim aqui para vingança. Mas exijo responsabilidade. E exijo mudanças. O gerente-geral se levantou, limpando a garganta. Sr. Okoye, como representante desta agência, peço desculpas pelo tratamento que recebeu. É inadmissível que qualquer cliente, muito menos um parceiro como o senhor, passe por esse tipo de situação. Palavras são um começo, disse Samuel. Mas quero ações. Treinamento obrigatório para toda a equipe. Uma revisão nas práticas de atendimento. E relatórios mensais de conduta. Quero isso registrado em contrato como parte da parceria. Donovati assentiu. Será feito. Samuel voltou à mesa. Porque o que aconteceu comigo hoje pode estar acontecendo com outros. Gente sem o meu cargo, sem meu poder de resposta. E essas pessoas não podem ser esquecidas. Silêncio. Denso. Necessário. Então, lentamente, alguns funcionários começaram a aplaudir. Primeiro tímidos, depois firmes. Não era bajulação. Era respeito, nascido do constrangimento, sim, mas também de algo mais puro. Admiração por quem ousou dizer o que todos evitavam. Samuel pegou a pasta, fechou com um clique, e olhou para Donovati. Agora sim podemos falar de negócios. Com licença, disse ele. Quem irá conduzir esta reunião é o Sr. Samuel Okoye, diretor executivo da Olumo Technologies, nosso novo parceiro internacional e acionista convidado do Conselho de Expansão do Trust United Group. A sala mergulhou num silêncio que parecia absorver o oxigênio. Alguns engoliram em seco. Outros abaixaram os olhos. Camila, que havia sido chamada à sala pelo gerente-geral, estava sentada no fundo, tentando parecer menor do que realmente era. Samuel caminhou até o centro da sala com passos firmes, colocou sua pasta sobre a mesa e a abriu. Tirou de dentro dela um único documento, um contrato impresso em papel timbrado com selos do Brasil, Canadá e Nigéria, e o posicionou diante de si.
Eu agradeço a presença de todos, disse ele, com voz calma, mas penetrante. Eu não pretendia fazer disso um evento, mas acredito que seja necessário. Não apenas por questões de negócios, mas por algo maior. Fez uma breve pausa, olhando diretamente para o gerente-geral da agência, depois para Eduardo, por fim, para Camila. Hoje, entrei nesta agência com documentos legítimos, empresa registrada, contratos internacionais e um histórico financeiro limpo. Mesmo assim, fui barrado na entrada. Recebi olhares de suspeita. Fui tratado como se fosse um intruso. O gerente pigarreou, desconfortável. Sr. Okoye, acredito que houve um mal-entendido. Nossos protocolos. Com licença, interrompeu Samuel. Não houve mal-entendido. Houve julgamento. Houve discriminação. E houve preconceito. Eu conheço a diferença. Virou-se para os demais. O preconceito que encontrei aqui não é novo. É repetido. Silencioso, muitas vezes. Educado. Mas afiado. O tipo de preconceito que se esconde atrás de palavras como perfil inadequado, diretrizes internas, estrutura incompatível. Já ouvi essas frases antes. Vocês também já disseram antes. Camila baixou a cabeça. Eduardo fixou o olhar em um ponto da mesa. Samuel continuou. Há exatos 8 meses, sentei-me ao lado do Sr. Donovati em um congresso financeiro em Lisboa. Lá, discutimos como construir uma ponte entre inovação africana e estrutura bancária ocidental. Lá, fui tratado como parceiro. Como igual. Aqui, fui tratado como inconveniente. Olhou para o documento sobre a mesa. Esse contrato é uma das 3 pontes que estamos construindo. Ele prevê investimentos de mais de 100 milhões de reais nos próximos 2 anos. Uma parte significativa desse valor passará por esta agência. Mas isso não acontecerá se esta agência continuar operando com uma cultura de exclusão. Donovati cruzou os braços, observando tudo com expressão grave. Samuel caminhou até a tela de LED, onde uma apresentação já estava preparada. Com um clique, mostrou o logotipo da Olumo Technologies ao lado dos selos das instituições parceiras. Eu não quero uma retratação pessoal. Não vim aqui para vingança. Mas exijo responsabilidade. E exijo mudanças. O gerente-geral se levantou, limpando a garganta. Sr. Okoye, como representante desta agência, peço desculpas pelo tratamento que recebeu. É inadmissível que qualquer cliente, muito menos um parceiro como o senhor, passe por esse tipo de situação. Palavras são um começo, disse Samuel. Mas quero ações. Treinamento obrigatório para toda a equipe. Uma revisão nas práticas de atendimento. E relatórios mensais de conduta. Quero isso registrado em contrato como parte da parceria. Donovati assentiu. Será feito. Samuel voltou à mesa. Porque o que aconteceu comigo hoje pode estar acontecendo com outros. Gente sem o meu cargo, sem meu poder de resposta. E essas pessoas não podem ser esquecidas. Silêncio. Denso. Necessário. Então, lentamente, alguns funcionários começaram a aplaudir. Primeiro tímidos, depois firmes. Não era bajulação. Era respeito, nascido do constrangimento, sim, mas também de algo mais puro, admiração por quem ousou dizer o que todos evitavam. Samuel pegou a pasta, fechou com um clique, e olhou para Donovati. Agora sim podemos falar de negócios. O dia seguinte amanheceu cinzento na Avenida Paulista, como se a cidade também precisasse refletir sobre os acontecimentos do dia anterior. No 12º andar do prédio do Traste Brasil, os corredores antes silenciosos agora estavam repletos de murmúrios tensos e olhares inquietos. A reunião com Samuel Okoye havia deixado marcas. Não apenas na reputação da agência, mas na consciência de cada funcionário. Na recepção, Camila digitava em seu teclado com movimentos mais contidos. Seu cabelo estava preso de maneira apressada, e havia uma mancha de café na manga da blusa que ela tentava disfarçar com uma pasta de relatórios. Ao lado dela, Eduardo Campos conversava em voz baixa com o gerente-geral, que agora carregava uma pasta azul com o selo oficial do Departamento de Compliance. Já está tudo documentado, disse o gerente, enquanto olhava para Eduardo sem nenhuma expressão de simpatia.
As queixas foram formalmente registradas, inclusive com relatos de clientes que estavam presentes durante a cena. Eduardo assentiu, o rosto pálido. Eu entendo, disse ele. Foi um erro. Um erro grave. Eu admito. Não é apenas um erro, Eduardo, disse o gerente. Foi um padrão. E agora, temos que lidar com as consequências institucionais. Você e a Camila serão oficialmente advertidos. E a partir de hoje, estão fora de qualquer função de liderança dentro da agência. Eduardo engoliu em seco. Isso significa que... Significa que você volta ao atendimento de balcão. E a Camila volta ao suporte administrativo. Não terão mais autonomia para decisões de cliente, nem acesso à gestão de contas empresariais. Camila ouviu tudo da mesa ao lado, imóvel, como se cada palavra fosse um peso sendo depositado sobre seus ombros. Eu fui transferida? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Não. Você continua aqui. Mas estará sob supervisão direta e passará pelos treinamentos obrigatórios, assim como toda a equipe. Ela não respondeu. Apenas assentiu, tentando não demonstrar o impacto que aquilo causava. Sabia que era um baque. Sabia que não seria mais vista como referência dentro da agência. E, mais do que isso, agora era associada ao que havia de pior: discriminação documentada. Por todo o andar, as movimentações se intensificaram. Novos cartazes foram fixados nas áreas comuns com mensagens institucionais. Treinamento obrigatório, atendimento ético e inclusivo, segunda a sexta, 8 horas às 10 horas. Compromisso com a diversidade, um novo ciclo de atendimento começa aqui. Os funcionários se dividiam entre indignados, constrangidos e reflexivos. Alguns ainda murmuravam críticas em voz baixa. Isso é ridículo. Um erro e já querem reeducar todo mundo, disse um atendente que não estava presente no momento da reunião. Não foi só um erro, respondeu outro, enquanto lia os cartazes. O cara foi humilhado. Com empresa formada, contrato na mão, e mesmo assim, trataram ele como se tivesse vindo pedir esmola. Isso é racismo, cara. E tá certo que alguém fez alguma coisa. Na sala de descanso, Camila tentava justificar-se para uma colega mais próxima. Eu não falei nada ofensivo, disse ela. Eu só cumpri o protocolo. Mas você falou não há espaço para pessoas como o senhor. Eu estava lá, Camila, respondeu a outra funcionária. Você falou alto. Foi cruel. E todo mundo viu. Isso não é protocolo. Isso é pessoal. Você acha que ele não usou a situação para se promover? Retrucou Camila, os olhos cheios de raiva contida. Ele esperou a hora certa para revelar quem era, só para nos expor. Ele não precisava expor ninguém. Vocês fizeram isso sozinhos, respondeu a colega, antes de sair da sala. Eduardo, por sua vez, passou o dia calado. Não falava com os outros funcionários. Não sorria. Limitava-se a fazer seu trabalho básico, agora sentado na mesma fileira de mesas que ele antes supervisionava. A sensação de queda era brutal. Ele, que havia construído uma imagem de liderança, agora era apenas mais um. E todos sabiam por quê. No final do dia, o gerente-geral reuniu toda a equipe para um comunicado final no saguão da agência. Como vocês já foram informados, a direção do grupo exigiu mudanças imediatas na estrutura de atendimento desta filial, disse ele, em tom firme. A conduta da agência em relação ao Sr. Samuel Okoye não apenas feriu os princípios éticos da instituição, mas também prejudicou nossa imagem pública e nossa relação com um parceiro estratégico de alto nível. Alguns funcionários se remexeram nas cadeiras. Ninguém ousava contestar. A partir de hoje, todos vocês passarão por um ciclo de treinamentos voltados a atendimento humanizado, conduta inclusiva e prevenção de práticas discriminatórias. Isso não é opcional. Isso é necessário. O gerente fez uma pausa. Além disso, quaisquer relatos futuros de conduta inadequada serão imediatamente encaminhados à ouvidoria interna e à matriz. Olhou para cada um com seriedade, depois concluiu. A cultura desta agência muda hoje. E se alguém não estiver disposto a fazer parte dessa mudança, a porta está logo ali. O silêncio que seguiu foi absoluto. Enquanto os funcionários se dispersavam, voltando lentamente aos seus postos,
Samuel descia do elevador principal ao lado de Marcelo Donovati. O CEO acompanhava o andamento das mudanças com expressão vigilante. Não vou deixar isso passar como mais um escândalo abafado, disse ele a Samuel. Este banco vai se transformar. Mesmo que seja à força. Eu não quero exposição, Marcelo, respondeu Samuel. Quero consistência. Quero que o próximo jovem negro ou imigrante que entrar por aquela porta seja tratado com o respeito que qualquer pessoa merece. Você vai ter isso, garantiu o CEO. Samuel olhou para a agência, agora mergulhada em um novo tipo de silêncio. Não o silêncio do desprezo, mas o silêncio da reflexão, da vergonha, da reinicialização. Era o começo de uma reparação. Pequena, talvez, mas real. Foram necessários apenas 2 dias para que a notícia escapasse pelas frestas da agência e ganhasse as ruas de São Paulo, e logo o país inteiro. Na manhã de quinta-feira, o site de notícias Jornal Metro Paulista publicou uma matéria discreta. Executivo é barrado em banco de luxo da Avenida Paulista e surpreende ao ser reconhecido como empresário bilionário. A matéria trazia apenas os detalhes básicos. Um cliente negro, imigrante africano, foi impedido de abrir uma conta por inadequação de perfil, mas momentos depois foi reconhecido como parceiro estratégico do próprio banco. Mas o que começou como uma nota de rodapé se transformou em avalanche. As primeiras reações vieram pelas redes sociais. Uma postagem no X, antigo Twitter, com a manchete do Metro acumulou milhares de curtidas em questão de horas. Pessoas indignadas, ativistas, jornalistas e até economistas renomados começaram a compartilhar a história com comentários de protesto. Se nem um CEO negro com empresa registrada é respeitado num banco, imagine o que acontece com quem não tem título ou poder. O racismo institucional está tão enraizado que nem o dinheiro consegue romper a barreira. Isso é simbólico. E cruel. Mas não surpreende. Às 14 horas daquele mesmo dia, uma equipe de reportagem da SP 24 Horas já estava do lado de fora da filial do Traste Brasil, na Avenida Paulista. A repórter, uma jovem de blazer azul e microfone na mão, se dirigia à câmera com firmeza. Estamos aqui na porta da agência onde, segundo denúncias, um executivo nigeriano foi alvo de discriminação enquanto tentava abrir uma conta empresarial. Ele foi barrado, desacreditado e exposto diante de outros clientes, até ser reconhecido por um alto executivo do banco como parceiro estratégico internacional. O caso gerou revolta nas redes sociais e já está sendo investigado por órgãos reguladores. Atrás da repórter, 2 seguranças observavam desconfortáveis. Dentro da agência, Camila espiava pela fresta da persiana, pálida. Isso tá virando um circo, murmurou ela, apertando os dedos contra a mesa. Eduardo Campos passava de um lado para o outro, tenso, falando no celular com alguém da matriz. Eu sei. Eu entendo. Mas isso tomou proporções que a gente não previu. Sim, ele foi mal atendido. Mas agora estão querendo pintar como se tivéssemos cometido um crime federal. Do outro lado da cidade, no hotel onde estava hospedado, Samuel assistia à cobertura com o rosto sério. Sentado à beira da cama, com o notebook aberto em seu colo, lia os comentários nas redes sociais com um misto de cansaço e lucidez. Ao seu lado, um dos membros de sua equipe de comunicação, Jordan, gesticulava com inquietação. Já temos mais de 50 pedidos de entrevista. 14 deles são de veículos nacionais. A Globo News quer uma conversa exclusiva com você amanhã de manhã. Não, respondeu Samuel. Não quero transformar isso num espetáculo pessoal. Esse caso não é sobre mim. É sobre o sistema. Samuel, entenda, você virou um símbolo agora. O que aconteceu ali é maior do que a gente imaginava. Eu sei que é. Mas isso precisa ser tratado com estratégia. Se eu subir em um palco agora, vão tentar me derrubar no dia seguinte. Jordan assentiu, compreendendo. Sabia que Samuel não era do tipo impulsivo. Cada passo dele era pensado, pesado e guiado por propósito. No final da tarde, a história já estava em destaque na capa digital da Folha de São Paulo. O executivo invisível, Samuel Okoye e o racismo institucional no coração do sistema bancário brasileiro. A matéria era extensa, bem escrita, e trazia detalhes não só do episódio no banco, mas da trajetória de Samuel. Contava sua origem na Nigéria,
A infância marcada por conflitos, a vinda ao Brasil, os anos trabalhando como entregador de aplicativo enquanto estudava à noite, e a criação da Olumo Technologies, uma startup que em poucos anos virou referência em tecnologia de dados e integração financeira entre países do sul global. A foto usada na matéria mostrava Samuel de perfil, olhando para uma janela com os braços cruzados, uma imagem forte, digna, humana. Na manhã seguinte, o prédio do Trust Brasil amanheceu cercado por câmeras e manifestantes. Cartazes erguidos diziam: "Não julgue um livro pela capa, nem um homem pela cor da pele. O lucro deles não compra a dignidade que eles tiram. Samuel somos todos nós." Dentro da agência, o gerente-geral convocou uma nova reunião de emergência. Os rostos estavam ainda mais tensos que antes. Camila se recusava a falar. Eduardo permanecia calado, enquanto os demais funcionários olhavam uns para os outros como se tivessem acabado de acordar de um pesadelo coletivo. "Precisamos lidar com a crise", disse o gerente. "A diretoria pediu que façamos um pronunciamento oficial. E, ao que tudo indica, Samuel Okoye não vai ignorar essa situação. Ele quer transformação real. E vai ter." Na sala de imprensa do banco, jornalistas foram recebidos com um breve comunicado do setor de relações públicas. O Trust Brasil reconhece a gravidade dos eventos ocorridos em sua agência da Avenida Paulista e se compromete a implementar políticas de reestruturação de conduta, treinamento e revisão ética em todos os seus pontos de atendimento. Pedimos desculpas públicas ao Sr. Samuel Okoye, com quem já estamos em diálogo direto para ações conjuntas de combate à discriminação institucional. Enquanto os repórteres anotavam, as câmeras continuavam ligadas. O nome de Samuel já não era apenas um nome, era um símbolo. Uma força. Um ponto de virada. E do alto de seu quarto de hotel, ele assistia a cidade se mover ao seu redor. Não por causa de um título, nem por vingança. Mas porque, enfim, estavam ouvindo o que ele dizia. Enquanto a imprensa seguia em frenesi do lado de fora do Trust Brasil, enquanto câmeras captavam ângulos e vozes discutiam inclusão e preconceito em estúdios de TV, Samuel Okoye estava longe de toda a agitação. Sentado em uma poltrona de couro marrom, num salão silencioso do hotel onde se hospedava, ele observava a cidade pela janela, o céu lentamente escurecendo atrás dos arranha-céus da Avenida Paulista. Uma xícara de chá esfriava em sua mão direita. À esquerda segurava um pequeno pingente dourado, pendurado em uma corrente simples. Não usava no pescoço, nunca usou. Era de seu pai. E sempre que o segurava, o tempo retrocedia. Na escuridão crescente do quarto, seus olhos se perderam em lembranças. Chovia torrencialmente no vilarejo de Nsukka, no sudeste da Nigéria. As poças cobriam a estrada de terra batida, transformando o chão em barro espesso. Dentro de uma casa simples feita de tijolos e telhado de zinco, uma mulher costurava a luz de uma lamparina, enquanto uma criança de pele escura e olhos vivos copiava palavras de um caderno já rasgado. "Samuel, venha comer", disse a mãe, com voz doce. "Estou quase terminando, mamãe", respondeu ele, os olhos concentrados na caligrafia. Hoje a professora disse que quem escrever sem erros pode usar o quadro na frente da classe. A mãe sorriu. Tinha as mãos calejadas e o rosto cansado, mas os olhos brilhavam ao ver o filho tão dedicado. "Você vai ser grande, meu filho. Não importa aonde vá parar. Leve isso com você, sua educação é sua armadura." Naquele mesmo ano, a violência política havia atingido a região. Homens armados invadiram escolas, mercados, até casas. O pai de Samuel desapareceu numa noite silenciosa, enquanto caminhava até a igreja. Nunca foi encontrado. Samuel tinha 12 anos. Aos 15, começou a trabalhar em uma oficina de bicicletas, onde ganhava o suficiente para comprar pão, cadernos, ocasionalmente, sabão para lavar o próprio uniforme escolar. "Você é pequeno demais para esse trabalho", dizia o dono da oficina. "Mas grande o bastante para querer mudar minha história", respondia ele. De volta ao hotel, Samuel abriu a pasta ao lado da poltrona e tirou de dentro uma fotografia antiga. Nela, ele e o irmão mais novo, com sorrisos abertos e camisas desbotadas, abraçados na frente de uma casa de barro. O irmão agora morava em Gana, com a esposa e 2 filhos. Ainda trocavam cartas, às vezes, ligações curtas. O sinal no vilarejo nem sempre permitia mais do que isso.
Aos 18 anos, Samuel ganhou uma bolsa para estudar inglês em Abuja, a capital. Dormia em albergues lotados, lavava pratos em restaurantes e passava as madrugadas estudando códigos de programação em computadores públicos de uma ONG local. Por que você se esforça tanto? Perguntava um colega de quarto. Porque onde eu nasci, ninguém espera que eu vá longe, respondia. Então vou mais longe do que esperam. Foi naquela ONG que um voluntário brasileiro o conheceu. Um engenheiro aposentado de Campinas, que ensinava lógica de programação para jovens locais. Seu nome era Bruno Lopes. Um homem branco de fala mansa e olhar curioso. Você tem algo que não se ensina, disse Bruno. Resiliência. Foram 2 anos até que Bruno organizasse uma oportunidade no Brasil, um programa de intercâmbio para talentos emergentes em tecnologia. Samuel foi aceito. Viajou com uma mochila nas costas, um caderno com anotações e um coração pulsando em um ritmo que misturava medo e fé. Na primeira semana em solo brasileiro, Samuel trabalhou como auxiliar de limpeza em um campus universitário de São Paulo. Dormia em uma edícula adaptada e dividia o espaço com outros 2 imigrantes. Nas horas vagas, estudava. Passou nos testes de admissão e começou a cursar ciência da computação. Entre aulas e turnos de trabalho noturno, desenvolveu um aplicativo simples para ajudar imigrantes africanos a traduzirem documentos oficiais. O app se espalhou rapidamente nas comunidades da Zona Leste e chamou a atenção de uma aceleradora de startups. E foi assim que nasceu a Olumo Technologies. A noite já tomava conta da cidade quando Samuel fechou os olhos por um instante, ainda com o pingente entre os dedos. As lembranças, mesmo duras, não lhe traziam dor, traziam força. Cada humilhação, cada obstáculo, cada queda, cada ausência, haviam moldado a armadura que ele agora vestia. Jordan, seu assessor de comunicação, entrou no quarto com um tablet em mãos. Samuel, temos mais convites de entrevista. A Globo quer te ouvir. A revista Piauí também mandou mensagem. Rejeita todos por enquanto, disse ele. Jordan hesitou. Você tem certeza? Sim. Esse momento não é meu. É de todo mundo que passou pelo que eu passei, mas não teve a chance de se levantar. Quero pensar em como usar isso do jeito certo. Você sabe que isso te transformou em símbolo, não sabe? Samuel olhou pela janela, onde as luzes da cidade formavam um mapa cintilante de possibilidades. Eu não quero ser símbolo. Quero ser ponte. Jordan sorriu. Sabia que aquilo não era discurso. Era propósito. De volta ao presente, Samuel voltou a guardar o pingente na pasta e se levantou. Era hora de voltar ao campo de batalha. Mas agora, com as armas certas. Ele sabia que o mundo ainda não havia mudado, mas sabia também que algumas portas, mesmo quando giratórias, nunca mais fecham da mesma forma depois que são forçadas a girar na direção certa. A sala do hotel estava silenciosa, apesar do burburinho constante vindo do celular de Jordan. Mais mensagens, mais e-mails, mais notificações. Mas Samuel Okoye continuava sentado, com os olhos voltados para a janela, onde o céu começava a se tingir de laranja. O fim de tarde era calmo, mas sua mente não estava. Ele segurava o pingente do pai entre os dedos novamente. As lembranças do vilarejo, do barro nos pés, da mãe costurando a luz de lamparina, voltavam como se estivessem ali, na mesma poltrona. Jordan interrompeu com cautela. Samuel, a TV Cultura quer uma entrevista especial no horário nobre. Disseram que vão te dar todo o tempo que quiser. Nenhum corte, nenhuma edição forçada. Só você e o país. Samuel não respondeu de imediato. Você disse que eu me tornei um símbolo, falou, depois de um longo silêncio. Sim. Isso é inegável agora. Samuel apertou o pingente com mais força. Então talvez seja hora de me comportar como tal. Mas com propósito. Só uma entrevista. E só porque acredito que alguém vai ouvir, e vai mudar. Jordan assentiu, engolindo a emoção que começava a se formar na garganta. Você tem ideia do que pode acontecer depois disso? Tenho, respondeu Samuel. E mesmo assim, eu vou. Na noite de domingo, a entrevista foi transmitida ao vivo. Milhões de lares brasileiros sintonizados. A apresentadora do programa, uma das jornalistas mais respeitadas da televisão nacional, conduziu a abertura com seriedade.
Nosso convidado especial desta noite não é político, nem celebridade. Mas sua história comoveu, provocou e despertou uma conversa que há muito precisava acontecer. Ele é o empresário nigeriano Samuel Okoye, cuja experiência em uma agência bancária da Avenida Paulista acendeu uma luz sobre o racismo institucional no Brasil. As câmeras se voltaram para ele. Vestia um terno escuro, sem gravata, camisa branca, e seu rosto estava sereno, mas firme. Senhor Okoye, por que decidiu aceitar nosso convite? Samuel inspirou fundo antes de responder. Porque entendi que não era mais sobre mim. Era sobre todo mundo que foi silenciado em situações como a que vivi. Eu tive a sorte, e o privilégio, de ter um cargo, uma empresa, um nome que alguém respeitou depois de saber quem eu era. Mas, e os que não têm? E os que são barrados na porta e nunca têm a chance de mostrar valor? A jornalista assentiu. Você transformou uma experiência de discriminação em um chamado por mudança. Como isso acontece internamente? Com raiva. Com frustração. Mas, acima de tudo, com escolha. Eu poderia ter respondido com ódio. Poderia ter ignorado. Mas escolhi falar. E agora, se minha história pode ser ponte, que ela seja atravessada. Então, a jornalista se calou, permitindo que ele tomasse a palavra por inteiro. Samuel olhou direto para a câmera. A luz vermelha sobre a lente acesa parecia um farol, e ele a enfrentou com dignidade. Eu venho de um lugar onde sobreviver já é um ato de resistência. Cresci ouvindo que minha vida valia menos. Que minha cor era um obstáculo. Que meu sotaque era motivo de riso. E por muito tempo, acreditei que, se eu estudasse o suficiente, trabalhasse o suficiente, me vestisse como eles, falasse como eles, um dia, seria aceito. Fez uma pausa. Não havia tristeza em sua voz, mas verdade. Mas a verdade é que não importa o quão longe a gente vá, o mundo ainda julga pela primeira impressão. E quando essa primeira impressão é a sua pele, o seu nome, o seu país de origem, então o jogo está viciado antes mesmo do apito inicial. A câmera se aproximou em plano médio. Ele continuou. Eu fui barrado não porque fiz algo errado. Fui barrado porque alguém olhou para mim e decidiu que eu não era suficiente. E só depois, quando perceberam quem eu era, tentaram consertar com sorrisos e desculpas. Mas o dano já estava feito. Então minha mensagem hoje é simples. Se você atende uma pessoa, trate-a com dignidade antes de saber o sobrenome dela. Se você julga alguém, pergunte a si mesmo por quê. E se você tem poder de mudar as coisas, mude. O estúdio estava em silêncio absoluto. Nem mesmo os operadores de câmera se moviam. Respeito não deve ser recompensa. Deve ser regra. Igualdade não pode ser discurso. Tem que ser prática. Não para mim. Para todos. Para os que estão limpando seu escritório, dirigindo seu carro por aplicativo, entregando sua comida. Eles também têm histórias. E talvez, amanhã, um deles esteja liderando a empresa onde você trabalha. Não esperem que alguém precise provar seu valor para ser tratado como humano. O respeito deve vir antes do título. Antes do terno. Antes do nome. A jornalista respirou fundo. Samuel, isso que você disse agora, vai ecoar. Muito além deste estúdio. Esse é o objetivo, respondeu ele. Não quero inspirar por ser exceção. Quero provocar para que a regra mude. Nos dias que se seguiram, trechos da entrevista rodaram o país. Foram compartilhados em salas de aula, exibidos em empresas, debatidos em universidades. O nome de Samuel não era mais só sinônimo de superação. Era sinônimo de consciência. Ele não era mais só o CEO que foi discriminado. Era o homem que escolheu ser ponte, e que, com sua voz, começou a mudar o caminho por onde todos teriam o direito de passar. Muito obrigado por ficar até o final e ouvir a história de Samuel Okoye, isso significa muito. Se ainda não fez isso, certifique-se de que continua inscrito no canal e com o sininho ativado para não perder a próxima história aqui no Emoções em Contos. E deixa um comentário aqui embaixo, vou adorar saber o que você achou dessa história. Te vejo no próximo capítulo.